E nós vamos conversar com o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, também integrante do GT de Minas e Energia da Transição para o governo Lula, David Bacelar. Bom dia, David. Bem, bom dia, Glauco. Bom dia a todas e todos que estão conosco aqui na RBA. David, você é integrante do grupo técnico do Gabinete de Transição e tem participado das reuniões presenciais que tratam desse setor de Minas e Energia. Eu queria que você falasse como têm sido essas reuniões e se já existe uma situação ali que possa avalizar um diagnóstico de como está o cenário nesse setor no Brasil hoje. Bem, Glauco, como você bem colocou, o grupo ele está trabalhando, assim como os outros grupos temáticos, para apresentar um diagnóstico à equipe de transição, principalmente à coordenação da equipe de transição. Estamos falando do vice-presidente Geraldo Alckmin, da nossa companheira presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, e também o companheiro Aloysio Mercadante. Nós temos aí um prazo até o dia 30 para a gente estar entregando um primeiro relatório, que é um relatório de diagnóstico, como você bem colocou, avaliando o quadro da área de Minas e Energia no país. Sabemos que o governo Bolsonaro criou um estrago muito grande nesse setor, principalmente com as várias privatizações que foram feitas da Eletrobras, dentro do sistema Petrobras, e isso será apresentado pelos subgrupos que compõem o GT de Energia. Estamos falando do subgrupo de mineração, subgrupo de energia elétrica e também de petróleo, gás e biocombustíveis, que, por sinal, estou fazendo parte junto com outros companheiros e companheiras. Então, bem referenciado por você, nós estamos nos referindo apenas a um diagnóstico que precisa ser apresentado ao novo governo para que ele possa colocar em prática aquele plano de governo que fora aprovado e apresentado na campanha pelos vários partidos que compõem essa frente ampla que felizmente venceu o fascismo. Agora, já é possível também saber, né, mais a respeito da sua área especificamente, David, de como anda o sistema Petrobras e de como está estabelecida hoje a política do governo em relação não só à empresa, mas também a toda a área de petróleo? Glauco, o estrago ele foi gigantesco. Nós até já conversamos aqui em oportunidades outras sobre a grande devastação que o governo Bolsonaro ia fazendo no setor de petróleo e gás no Brasil, em especial na Petrobras. Infelizmente, tivemos o golpe de Estado de 2016, depois o aprofundamento do golpe com a eleição desse governo de ultradireita, neoliberal e fascista, e infelizmente na Petrobras nós tivemos um grande desmonte. Nós sempre falamos que o processo de privatização e esquartejamento da Petrobras foi bem diferente de outras estatais. Tentaram privatizar os Correios a partir de aprovação do Congresso Nacional, felizmente não conseguiram. Tentaram e infelizmente conseguiram aprovar a privatização do sistema Eletrobras, mas no caso da Petrobras foi diferente. Nós tivemos um fatiamento, um esquartejamento da empresa e de privatização de ativos estratégicos para o país. Estamos, então, nos referindo principalmente à área de comercialização e distribuição, a Petrobras distribuidora, a Liquigás, que tinham esse contato direto com a população, foram privatizadas. Interessante lembrar, Glauco, que as pessoas que vão abastecer seu carro, sua moto, seu veículo, num posto de combustível, naquele posto que tem a marca da Petrobras, ele não é mais da Petrobras. A Petrobras não tem 1% dessas ações da ABR Distribuidora, que hoje é chamada de Vibra, mas que, infelizmente, pagaram para estarem utilizando a marca Petrobras. A Liquigás é a mesma coisa. A empresa que detinha quase 30% do mercado de vendas de botijões de gás aqui no país foi privatizada e precisamos, obviamente, voltar para esses setores. Além disso, o governo Temer, principalmente Bolsonaro, fizeram um processo de privatização muito forte nas outras áreas que a Petrobras vinha atuando. Lembrando que, na época do Lula e do primeiro mandato da Dilma, a Petrobras ela tornou-se a maior empresa de energia da América do Sul, a quarta maior empresa de energia do mundo, porque estava avançando para outras áreas. E no governo Bolsonaro, tivemos esse processo também
de venda, de privatização de ativos da área química e petroquímica, que a Petrobras já estava avançando. Lembramos da petroquímica de Suape, lembramos aqui das fábricas de fertilizantes que foram arrendadas, outras fechadas, outras não concluídas, e também o governo Bolsonaro avança para a privatização de ativos importantíssimos para a Petrobras no que se refere à necessidade de transição energética. Tivemos aí parques de energia solar vendidos, tentaram privatizar a Petrobras Biocombustíveis, uma empresa importante, que foi presidida pelo companheiro Miguel Rosseto, agora recentemente eleito deputado estadual lá no Rio Grande do Sul, e avançaram também, Glauco, para as privatizações de campos de petróleo em terra e mar. Em terra não temos quase mais nada, em mar, boa parte dos campos de água rasa e também de água profunda foram vendidos e continuaram essas privatizações com o segmento do refino. Tentaram vender 8 refinarias da Petrobras, felizmente não conseguiram avançar em todas, porém, entretanto, todavia, tiveram aí a infelicidade para o povo brasileiro de concluírem as vendas das refinarias da Bahia, a refinaria do Alves, onde sou lotado, e também da SIX, uma refinaria importante que trabalha com uma rocha, que é o xisto, ali em São Mateus do Sul. Então, Glauco, o trabalho será hercúleo desse novo governo, do governo Lula. O novo presidente, que é o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o novo ministro de Minas e Energia, o novo presidente da Petrobras terão aí um grande trabalho para reconstruir essa grande empresa que é a Petrobras, que hoje, infelizmente, tem servido apenas aos acionistas minoritários e estrangeiros que têm ações da empresa e que estão ganhando, como nós já conversamos aqui em outras oportunidades, muito dinheiro nas costas do povo brasileiro e por conta das privatizações que estão sendo feitas. E, David, como você ressaltou, a Petrobras avançou bastante nesse sentido das privatizações, né, do desmonte do sistema Petrobras, mas continua avançando, porque esse governo que está aí fica até dia 31 de dezembro. Foi pedida a suspensão de medidas que eles consideram estratégicas, estruturantes, e qual foi o retorno do governo em relação a isso? Essa suspensão vai acontecer ou eles vão continuar seguindo o seu curso normal, digamos assim, David? Bem, Glauco, houve uma reunião feita pelo coordenador do Grupo de Minas e Energia, estamos falando aqui do grande companheiro Tomás Kim, e também com os coordenadores dos subgrupos, que aqui eu acabei de citar. Dentre eles, o senador João Paul Prats, que também estava lá presente, junto com o Nelson Rubner e com o companheiro Gilles. Então, nessa reunião que eles tiveram, isso está divulgado já na imprensa, com o ministro de Minas e Energia atual, o Saxida, houve um comprometimento do ministro de não avançar com relação a atos do Ministério de Minas e Energia que sejam estruturantes, que sejam estratégicos. A frase dele foi exatamente dessa forma e, obviamente, que nós divulgamos o resultado dessa reunião. Porém, nós sabemos muito bem que a Petrobras ela acaba sendo um universo à parte dentro do Ministério de Minas e Energia. Estamos na expectativa da realização de uma reunião com o presidente da Petrobras para que esse compromisso assumido pelo ministro de Minas e Energia seja também ratificado pelo atual presidente da empresa, que é o Caio Paes. Até porque, Glauco, como você bem colocou, esse governo ainda tenta, no final da feira, na Bahia a gente chama da xepa da feira, vender as coisas a preço não de banana, mas na bacia das almas. Nós temos aí os anúncios ainda para esse mês ou final do ano, no mês de dezembro, de vendas de refinarias, como a Lubinó, como a Reman, de campos de petróleo, como um grande campo de Albacora, ali na Bacia de Campos, e outros ativos estratégicos da Petrobras. Óbvio que a nossa expectativa é de que isso seja paralisado, porque tivemos um resultado das urnas no dia 30 de outubro, a vitória de um governo popular, democrático, desenvolvimentista, e esse governo precisa tomar as decisões concernentes à Petrobras, a essa área de Minas e Energia, para que o país ele possa voltar a crescer. Então, a expectativa é muito grande para essa reunião que ocorrerá e esperamos que isso também seja ratificado pelo presidente da Petrobras
tendo em vista que o ministro de Minas e Energia foi muito explícito com relação à necessidade de se respeitar o resultado das urnas e de se respeitar o novo governo que virá aí a partir de janeiro de 2023 com o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. David, você falou da questão dos parques eólicos e isso foi, né? Você até já comentou aqui no Jornal Brasil Atual em outras ocasiões que a questão da transição energética foi praticamente abandonada pelo governo de Jair Bolsonaro, já tinha sido também no governo de Michel Temer. Esse vai ser um ponto de inflexão em relação àquilo que tem sido feito, quer dizer, vamos voltar a discutir o investimento em energia renováveis, a transformação mesmo da Petrobras numa empresa que trabalhe com o conceito de transição energética, mas também respeitando ali os trabalhadores. É esse o ponto que deve começar a passar a valer no próximo mandato? O Glauco, nós estivemos na COP27 com o nosso companheiro Gerson Castellano, companheiro que é diretor da FUP, na Secretaria de Relações Internacionais. E nas mesas que nós participamos, dentre elas uma, que tivemos espaço para fala, o Castellano ele foi muito categórico sobre a visão da FUP a respeito da Petrobras. A empresa ela precisa voltar a ser aquela empresa que estava sendo desenhada, planejada no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sob a gestão do grande companheiro Zé Sérgio Gabrielli. A empresa precisa, sim, voltar a ser uma empresa integrada e de energia. E, nesse caso, também com investimentos fortes em energias renováveis. Nós sabemos muito bem que o combustível fóssil tem um grande debate e uma série de questões sendo colocadas para que se freie a utilização dos combustíveis fósseis, principalmente para motores a combustão. Isso já está com maior força, obviamente, na Europa, mas em algum momento vai se espalhar por todo o planeta, até por conta da necessidade que temos de preservação do meio ambiente no sentido pleno da sua palavra. Sabemos que o petróleo tem uma função ainda muito grande e relevante, principalmente para a indústria química e petroquímica, onde mais de 4.000 produtos são de origem do petróleo, e entendemos que a empresa, fazendo esses investimentos em outras áreas, principalmente em energias renováveis, ela vai acabar se preocupando com o seu próprio futuro. Então, por isso é inadmissível que nós tenhamos, nesse ano 2021, por exemplo, Glauco, menos de 1% dos investimentos da Petrobras, e foram pífios, ao nosso ver, apenas 8,8 bilhões de dólares, incomparáveis com os quase 40 bilhões de dólares anuais que a Petrobras investia no governo PT. Mas menos de 1% de 8,8 bilhões de dólares sendo investidos em energias renováveis é uma sinalização de que a empresa ela não está preocupada na gestão bolsonarista que tem hoje com a transição energética. Felizmente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá na COP27, deu sinalizações muito explícitas da necessidade que nós temos de ter uma transição energética justa, sendo realizada pelo Brasil e pelas suas empresas públicas estatais, dentre elas a Petrobras. E essa transição energética justa, ela se dá a partir do diálogo com as comunidades que são diretamente afetadas e também com os trabalhadores e trabalhadoras. Então, a FUP tem essa visão muito explicitada já, não só na COP27, mas também em vários documentos, em entrevistas e na própria proposta que a FUP fez, à época, ao companheiro Aloysio Mercadante e aos membros da comissão partidária, que planejaram, que elaboraram um plano de governo do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, sem dúvida alguma, essa será uma empresa diferente, uma empresa que voltará a ser integrada, que voltará a ser uma empresa de energia e não apenas uma empresa de petróleo e gás apequenada e suja, que infelizmente vai na contramão do que as empresas de petróleo no mundo estão fazendo. David, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Bom trabalho no grupo de transição e até a próxima. Então, obrigado aí, Glauco, pela oportunidade. Em nome da FUP, quero aqui parabenizar o bom trabalho que vocês fazem de trazer informações de qualidade para a população brasileira, principalmente depois de todos esses anos e tantas fake news que invadiram, né, o imaginário da nossa população. Muito obrigado, um bom final de semana a cada um e cada uma. E como sempre dissemos, defender a Petrobras é defender o Brasil e precisaremos continuar defendendo essa empresa, inclusive no nosso governo,
para que o plano do governo do presidente Lula seja colocado em prática. Forte abraço, Cláudio. Abraço, bom fim de semana. Conversamos aqui com o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, integrante também do GT de Minas e Energia da transição do governo Lula, David Bacelar. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.